Muito bem-vindos ao Bit by Bit. Hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários com uma relação risco-retorno que, na minha opinião, são bem atrativos. Mas veja bem, isso não é uma recomendação de investimento. Dependendo da sua situação financeira, da sua idade, da carteira de investimentos que você já possui, esses investimentos podem ser ótimos ou horríveis. Não existe um investimento que seja incrível para todo mundo. Todo portfólio de investimentos deve ser moldado para a situação específica do investidor. Por isso, esse vídeo tem apenas como objetivo te mostrar quais fundos você pode começar a estudar. Eu nunca recomendo que ninguém apenas copie sugestões, seja de pessoas no YouTube, seja de analistas profissionais. Você tem que ser capaz de tomar essa decisão sozinho. Obviamente eu deixei o que eu considero o melhor fundo dessa lista lá no final, então veja até o fim. O primeiro fundo que eu quero trazer para vocês é um fundo bem menos arriscado. Vamos começar pelo BTLG, um fundo muito sólido, um fundo com um portfólio de muita qualidade e um fundo que, devido à situação atual do mercado, está pagando 8,24% ao ano. Esse foi o dividend yield dos últimos 12 meses. Ele está com um PVP de 1,04, ou seja, ele tem 4% de ágio em relação ao seu valor patrimonial. Seu último rendimento foi de 72 centavos, o próximo também será de 72 centavos, inclusive ele vem mantendo esse patamar desde setembro de 2021. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre ele. A gente está falando de um fundo de logística gerido pelo BTG. Quando a gente olha só a DRE, desde agosto até janeiro de 2022, a gente vê o que de fato é de se esperar, que a sua receita imobiliária é sempre muito maior que a receita financeira. Afinal, estamos falando de um fundo de tijolo. É importante a gente ver também que ele tem imóveis em São Paulo, Santa Catarina e Ceará, sendo 94% da sua área bruta locável em São Paulo. Então ele é muito concentrado em São Paulo. E apesar dos imóveis terem muita qualidade e serem bem localizados, esse fundo não vai te prover uma grande diversificação geográfica. Os indexadores dos contratos são 63% IPCA e 37% IGPM. Apenas 45% dos seus contratos são atípicos. Inclusive, quando a gente vê os setores de atuação dos inquilinos do fundo, a gente vê que tem muita diversificação. Indo um pouco mais além, a gente vê que 67% dos imóveis do fundo são logísticos, 23% estão em desenvolvimento, 2% são de varejo e 8% são imóveis industriais. Olhando para os imóveis de São Paulo, a gente vê que 48% estão no chamado Raio 30 de São Paulo, o que permite atuações no estilo Last Mile. São imóveis bem próximos do principal centro econômico do Brasil. Outros 21% estão no raio 60, sendo que um deles está bem pertinho aqui do raio 30. Olhando para o portfólio, a gente vê que seus imóveis são muito bonitos, muito bem cuidados e recentemente reformados. A gente vê também que muitos deles têm contratos com vários usuários ao mesmo tempo, que a gente pode dar mais uma olhada nos imóveis dele. Esse aqui não é um imóvel tão bonito, esses dois aqui estão em processo de venda, inclusive eles tiveram um imóvel com uma venda cancelada e eles vão receber 37 centavos por cota de multa só pela desistência dessa compra. Alguns outros detalhes importantes da gente saber é que eles cobram 0,9% de taxa de administração, atualmente tem uma vacância financeira muito baixa de 2% e sua alavancagem é muito pequena em relação a seus ativos. Vamos direto para o segundo fundo dessa lista, que vai ser o TRXF. Esse fundo aqui é um fundo de renda urbana, mais especificamente de mercados e hipermercados. Ele está com dividend yield nos últimos 12 meses de 9,14%. Ele está sendo negociado com um deságio de 2% em relação ao seu valor patrimonial. Seu último rendimento foi de 80 centavos, assim como em janeiro e em novembro. Em dezembro foi um pouco maior, de 90 centavos. Vamos ver um pouco mais sobre o TRXF. Primeira coisa, ele tem uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado do fundo. E ele tem uma taxa de performance que é um pouco chata, de 20% sobre o que excedeu um benchmark. Mas esse benchmark é até confortável, de IPCA mais 6%. Olhando a sua DRE acumulada nos últimos 12 meses, a gente vê que a grande parte das suas receitas são o aluguel dos seus imóveis, são receitas imobiliárias, mas também tem uma grande participação em rendimentos imobiliários devido à sua participação em outros FIIs. Ele também tem receitas financeiras vindas da renda fixa. Aqui fica mais fácil de ver a participação de cada tipo de receita: receita de locação dos seus imóveis, receita de fundos imobiliários e sua receita financeira. Olhando para sua alocação de recursos, 68,4% dos seus ativos estão em imóveis, 3% de diversos fundos imobiliários, 25,5% no TRXB e 3% em renda fixa. Quando a gente olha para os seus imóveis, 93,75% são de varejo e 6,25% logístico. Olhando para sua receita por inquilino, 60,65% vem do Açaí, uma empresa muito sólida. Outros 28,23% vem do Pão de Açúcar, 4,32% da Sodimac, que é uma loja de artigos de construção, 3,93% do Extra, que é do Pão de Açúcar, e 2,87% do Big, que foi recentemente
recentemente adquirido pelo Carrefour. Eu não posso falar da Sodimac porque eu não conheço, mas todos os outros inquilinos são de grandíssima qualidade, o que vai ser muito importante e a gente vai ver daqui a pouco por quê. Uma outra coisa muito interessante desse fundo é que ele te dá uma diversificação geográfica incrível, ele está presente em diversos estados do Brasil. Além disso, 92,81% das multas, no caso de uma rescisão de contrato, envolve o pagamento de todo o saldo remanescente, ou seja, no caso da rescisão do contrato, a empresa continua tendo que pagar o que ela já teria que pagar. E essa mistura de contratos atípicos com uma grande multa e inquilinos com capacidade de pagar suas dívidas permite que o fundo se alavanque bastante. Inclusive, ele pode se alavancar até um pouco mais do que muitas pessoas estariam confortáveis. As suas dívidas de securitização hoje em dia são 46,52% do total dos seus ativos. Porém, essas securitizações têm como lastro os contratos atípicos de locação com o GPA e com o Assaí, possuindo o mesmo prazo de vencimento e possuindo o mesmo índice de correção, impossibilitando assim o descasamento ao longo do tempo. Então, apesar desse fundo ser bem alavancado, ele tem uma alavancagem que eu considero muito saudável e muito segura. O único grande risco seria a incapacidade das empresas de pagarem suas dívidas, mas a gente está falando de empresas muito sólidas. Para finalizar a parte do TRXF, vamos dar uma olhada rapidinho nos seus imóveis. A gente pode ver que ele tem imóveis muito bonitos, a sua maioria em centros urbanos, até porque estamos falando de supermercados, então são imóveis muito bem localizados, imóveis muito interessantes e espalhados pelo Brasil. Inclusive, eu acho que uma coisa pouco falada por aí é a importância da diversificação geográfica, e esse fundo aqui vai te prover bastante. Além disso, o fundo está construindo mais um imóvel que será alocado para o Assaí. E para finalizar, vamos falar de quem todo mundo estava esperando, o que sem dúvida é meu fundo favorito dessa lista aqui. A gente está falando do GALG 11, o Guardian Logística. Ele tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,64%, e ele está sendo negociado com um deságio de 13% em relação ao seu valor patrimonial. Esse fundo tá muito barato. Seu último rendimento foi de 82 centavos. Antes disso, ele vinha pagando 84 centavos desde fevereiro de 2021. O Guardian tem uma taxa de administração que pode variar entre 0,95% ao ano até 1,01% ao ano. Ele tem a mesma taxa de performance de 20% do que esse da IPCA mais 6%. Além disso, sua vacância tanto física como financeira estão em 0%. 95% dos seus ativos estão em imóveis e o mesmo tem alguma diversificação geográfica, porém não tão grande quanto o TRXF. Olhando a receita imobiliária do portfólio do GALG, a gente vê que 38% vem da Souza Cruz, uma empresa muito sólida, 55% vem desses dois imóveis alugados para a BRF, uma outra empresa também muito grande, 4% vem da Manara e outros 3% vem da Air Liquid. Essas duas empresas aqui eu não posso comentar sobre a sua saúde financeira, porém, mesmo juntas, elas correspondem apenas a 7% da receita do fundo. Por estado, a gente vê que a maior parte da sua receita vem do Rio Grande do Sul, depois Bahia, Pernambuco e por final São Paulo. Então, mesmo ele sendo um fundo de logística, ele pode funcionar muito bem com o BTLG, o primeiro fundo dessa lista, porque ele está presente em estados totalmente diferentes. O que muita gente se preocupa com esse fundo, porém, é a sua alavancagem. De quase 1 bilhão de ativos que ele possui 383 milhões de passivos. A sua relação de passivos para ativos está por volta dos 38%. Porém, assim como no TRXF, tanto suas dívidas quanto as suas receitas estão indexadas pelo IPCA e os vencimentos das suas dívidas estão em linha com os contratos de locação, o que, mais uma vez, quando combinado com bons inquilinos como são a Souza Cruz e a BRF, nos dá tranquilidade para poder investir nesse fundo, sabendo que as dívidas são bem casadas com as suas receitas. Aqui a gente vê o imóvel da Souza Cruz, cuja multa de rescisão também é de 100% do restante do contrato. A mesma coisa com os imóveis da BRF, todos os dois. E na verdade isso é uma característica de todos os seus contratos. São todos eles atípicos, com uma multa de rescisão de 100% do restante. Infelizmente, porém, ele só possui esses 5 imóveis que eu acabei de mostrar para vocês. Mas não deixa de ser um fundo interessantíssimo, com, na minha opinião, uma incrível oportunidade e uma ótima relação entre risco e retorno. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, e a gente se vê na próxima.